Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Tá começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso, onde eu entro na sua casa e trago reflexões e opiniões sobre várias coisinhas. Eu sou Lícia Oliveira, também conhecida como sua prefeita bissexual. Vamos à falação de hoje? Com licença para falar? Gente, eu queria começar esse episódio dizendo o quanto eu achei cômico o contraponto de sequência de episódios. Isso porque no episódio 9, eu gravei depois da Subatom, né, que é aquela grande live que acontece com incentivo da comunidade. E eu tava muito feliz e muito grata, e apesar de, às vezes, falar o quanto algumas coisas frustram a gente, eu tava genuinamente feliz, assim, naquele dia. E aí, o episódio seguinte foi simplesmente eu reclamando horrores sobre várias coisas da vida, falando tipo, mas vale a pena a vida? Mas uma coisa não invalidou a outra, tá? Porque são situações diferentes, coisas diferentes, apesar de tudo ser a vida. É porque, na verdade, o grande problema é o capitalismo mesmo, como eu salientei no último episódio. Escutem, ele tá muito legal. Ele é um grande devaneio de muitas coisas. Inclusive, vocês notaram que esses episódios saíram em sequência? Pois é, meus amores, os episódios estão saindo semanalmente. E vamos aí continuar torcendo para que isso continue acontecendo, tá? Antes, meu plano era postar quinzenalmente, e aí ter uma live a cada 15 dias também. Então era uma semana de live e uma semana de episódio. Mas aí as lives não estão mais acontecendo, né? E eu meio que consegui achar uma articulaçãozinha de conseguir postar os episódios para vocês semanalmente. Vamos torcer para que tudo funcione e eu consiga continuar entregando para vocês episódios semanais, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, ou quase isso. Por que quase isso, gente? Porque assim, o podcast, ele é postado no YouTube, ele é postado no Spotify, na Deezer e na Amazon Music. Inclusive, a Deezer sempre posta atrasado, não é culpa minha. Eu programo os episódios para saírem às 19 horas, antes era às 17 horas, mas eu vi que 19 horas era um horário melhor. Então, eu mudei para 19 e eu programo os episódios para sair às 19, mas a Deezer só libera quando ela quer. Tá bom? Então, assim, se você for uma pessoa que escuta pela Deezer, não é culpa da sua criadora local. Eu upo o episódio, a gente upa num lugar específico e esse lugar distribui para todos os lugares. Então, sai na hora no Spotify, sai na hora na Amazon Music. Na Deezer demora, certo? E o YouTube, ele é um pouquinho diferente. Por isso que é quase na hora, assim, também. Não apenas pela Deezer, mas também pelo YouTube. Porque o YouTube, na verdade, não é que eu não consiga programar o episódio para sair no YouTube às 19 horas. Mas eu deixo o episódio disponível, primeiramente, para quem é uma pessoa apoiadora desse podcast e de demais projetos que eu tenho, né? As pessoas que me apoiam no Apoia-se a partir de R$10 conseguem ouvir o episódio com antecedência. Escuta aí alguns dias antes. E por que eu deixo disponível primeiro para as pessoas do Apoia-se escutarem? Isso faz com que eu tenha que manualmente botar o episódio para ser liberado para todo mundo às 19 horas. Mas algumas vezes eu posso acabar esquecendo. Por isso que é tipo em torno das 7, tá bom, gente? Inclusive, se você também quiser escutar os episódios com antecedência e ser uma pessoa apoiadora de tudo que eu faço, assina o meu Apoia-se. Link do Apoia-se é disponível aqui na descrição do episódio, tá certo? Tem apoios variados a partir de R$5. Então tem R$5, R$10 e R$20. Para você escutar os episódios com antecedência, é a partir de R$10, mas de vez em quando eu libero para todo mundo. Isso porque, gente, o Apoia-se, ele é uma forma de vocês apoiarem tudo que eu já faço para vocês gratuitamente. E aí, como um bonuzinho, eu gosto de liberar o episódio antes para as pessoas do Apoia-se. Mas o Apoia-se já é um apoio por tudo que eu já faço, por tudo que eu já entrego para vocês de forma gratuita. Mas enfim, voltando aqui, devaneei bastante. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que venho agoniando a minha cabeça há uns dias, né? Principalmente porque eu escutei isso enquanto eu tava caminhando na minha esteira. Na minha não, né? Peraí. Eu digo minha esteira porque assim, deixa eu contar pra vocês essa coisa.
Lá na academia, gente, e sim, eu voltei pra academia, se você não escutou o episódio anterior, não sabia, voltei pra academia, estou malhando, estou querendo ficar viva. A questão é essa só mesmo. De bônus eu quero ficar braçuda, mas é pra ficar viva. E eu tenho uma esteira específica que eu gosto de caminhar nela, porque o espaço que ela tem pra gente colocar a garrafa d'água é muito melhor, é mais confortável, é mais fundo. Eu acho que ela é a única esteira que tem isso, pelo menos das que funcionam. Então eu sempre vou para a mesma esteira todos os dias. Por isso que eu falei minha esteira. E aí eu tava caminhando lá na minha esteira, né? E ouvindo o episódio do podcast de Lorelai Fox, como eu sempre faço, porque eu botei como um ritualzinho, pra eu conseguir até caminhar melhor na esteira, ouvir os episódios do Para Tudo, podcast de Lorelai Fox, que tinha muito tempo que eu não escutava, porque eu tenho questões com o podcast. Mas escutar esse momento me faz concentrar melhor, tanto no exercício, quanto em conseguir escutar melhor o podcast. Né? Conseguir escutar de fato o podcast. Só que algumas vezes eu não consigo escutar o episódio inteiro. Tipo assim, eu uso o podcast também como um temporizador do meu tempo de exercício. Então, os episódios, eles duram aí entre 31 e 36 minutos. Então, eu faço uso desses episódios para conseguir caminhar, né, nesse tempo. Então, eu caminho por esses 31 ou 36 minutos. Mas pode acontecer de eu não conseguir concluir o treino da caminhada, né? Que é o cardio. Pode acontecer isso por algumas razões, gente. Tipo, hoje. Hoje foi um dia, assim, especial. Hoje eu malhei braço, depois eu fui fazer minha caminhada. Quando eu fui fazer a caminhada, eu senti uma dorzinha no meu dedo do pé. E eu fiz, nossa, que dorzinha estranha. Mas pensei assim, sei lá o que é. E fui caminhando, mas doeu mais. Nossa, eu vou tentar fechar pelo menos 1,5 km, né? Que eu tô andando 3 km atualmente. Aí eu peguei e consegui fechar 1,5 km com o pé ainda bem incomodando. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei a meia, meu pé tava sangrando. Sim, a pontinha da minha unha machucou o meu dedo e começou a sangrar. Nada extremo, gente, mas machucou e por isso que tava doendo. Olha só. Então, hoje foi um dia em que eu não consegui concluir o tempo da caminhada, né? Entanto que eu terminei de escutar o episódio em casa. Geralmente, quando acontecem essas situações de eu não conseguir terminar de fazer o exercício, né, da caminhada, eu geralmente paro o episódio e eu continuo ouvindo no outro dia. Geralmente eu faço isso. Uma vez ficou um pedacinho tão pouco do episódio que eu até escutei ele e depois outro episódio inteiro e aí fechou tipo 40 minutos de caminhada, sabe? Uma vez deu uma dor na minha coxa e tal. Eu acho que eu não tinha alongado direito. E aí acabou que eu tive que fazer isso. Hoje eu terminei de escutar o episódio em casa, né? Mas a maioria das vezes eu não faço isso. Então teve um dia que aconteceu esse tipo de situação. Ficou um episódio não todo escutado. E eu deixei pra ouvir o resto num outro dia que eu estivesse na academia, porque eu realmente gosto de fazer o para tudo como um ritualzinho para a hora da minha caminhada. Eu dificilmente escuto música, né, nesse horário. Eu gosto de ouvir o podcast enquanto eu caminho. Inclusive, comecei a ouvir mais podcast. Também depois eu voltei pra academia por causa disso. Já ouvi até de Wanda Diva de novo. E aí, nesse momento que eu tava lá fazendo a caminhada, ouvindo para tudo, e o episódio terminou, em vez de pular pra outro episódio de Lorelai Fox, pulou pra outro podcast. Por que isso aconteceu? Sei lá, o Spotify tava doido. Mas aí, quando pulou para esse outro podcast, eu comecei a escutar e fui ouvindo histórias perrengosas das pessoas, principalmente em relação a romance, né? E aí, isso me fez lembrar que existem algumas coisas que as pessoas dizem em relação a como outras pessoas lidam com os próprios sentimentos que me irrita muito. Isso porque as pessoas parecem que querem impor como outra pessoa vai se sentir. Elas querem dizer exatamente como outra pessoa vai se sentir. Elas querem ditar como a outra pessoa deve lidar com aquilo que ela tá passando. E eu acho isso muito ruim. Eu sinto como uma falta de acolhimento pelo que a outra pessoa tá passando. E assim, se você falar, eu nem conheço a pessoa, dane-se pra mim. Então cala a boca. Porque assim, eu acho que, por mais
que alguma pessoa tenha contado algo pra gente, se a gente não tem nada a agregar de fato, a gente não fala, né, sobre aquilo ou comenta por cima sobre algo, mas não tira a pessoa pra merda. Eu acho isso muito chato. Eu acho isso complicado principalmente porque a maioria das vezes vem de pessoas mais velhas querendo dizer o que, que elas acham que a gente sente, como a gente deveria sentir, como a gente deveria lidar, como a gente deveria se apegar ou desapegar, sabe? Eu acho isso ruim porque as pessoas têm forma diferente de sentir. A gente já começa por aí. A depender da idade das pessoas, isso muda bastante também. Então, uma pessoa mais velha que hoje em dia lida melhor com questões de relacionamento, de finais de relacionamento, isso acontece principalmente com finais de relacionamento. Ela não deve querer dizer como outra pessoa vai se sentir. Ela pode dizer sobre a própria experiência, mas ainda assim ressaltar que ela não vai ser uma via de regra na vida, porque às vezes a forma dela se sentir é totalmente diferente de outra pessoa. Quando a gente tá mais velha, a gente começa a lidar de outras formas com os sentimentos. Inclusive, no episódio de hoje que eu tava ouvindo de Lorelai Fox, né? Não vou saber qual foi o episódio, gente, porque eu tô escutando episódios antigos, né? Lorelai fala sobre isso de... Gente, quando a gente é novinho, a gente sente as coisas de maneira mais intensa. E quando a gente é mais velho, a gente não sente da mesma forma. Lorelai ainda fala assim, ai, ainda bem que a gente não sente. Eu confesso que às vezes eu fico meio receosa em relação a isso. Porque eu sou o tipo de pessoa que quando eu era mais nova eu sentia muito. E eu ficava me perguntando se tinha alguma coisa errada comigo, porque hoje em dia eu não sinto mais da mesma forma que eu sentia antes. Apesar que nunca mais eu me apaixonei por ninguém, então eu nem sei mais como é que tá funcionando essa parte da minha vida. Mas, às vezes eu fico, porra, mas será que nunca mais na minha vida eu vou sentir aquilo que eu sentia? Da mesma forma que eu sentia? Lorelai me respondeu hoje, não, eu não vou sentir. Mas também é importante dizer que a forma como Lorelai sente o sentimento não é a mesma forma que eu sinto. A questão é que hoje em dia eu tenho um senso de maturidade maior do que eu tinha quando eu era adolescente. Por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa adulta que terminou de passar por todos os estágios formadores da minha cabeça. Falando de uma coisa agora que na verdade não foi Lorelai Fox que falou, foi Dr. Drauzio Varela. Ele fala sobre a questão de quando a gente é adolescente, e isso é comprovado biologicamente, que a gente tem um senso de sensibilidade, nosso senso de sentimentalismo, ele é muito maior. Então, é muito normal que a gente sinta muito quando a gente é adolescente. É normal que a gente seja ainda mais emocionado quando a gente é adolescente. É por isso que é importante que a gente não experimente ilícitos quando a gente é adolescente. Por quê? Esses ilícitos, eles vão agir diretamente no nosso cérebro, atrapalhando o processo de desenvolvimento de coisas importantes que a gente apresenta na vida adulta. Quando você experimenta esses ilícitos na vida adulta, você não vai ter mais o seu cérebro afetado da mesma forma do que quando você era adolescente. É como se fosse, tipo, queimar os seus neurônios quando você fosse adolescente. Consumir essas coisas, né? E adulto, isso já vai mudar. E quando a gente é adolescente, a gente tem mais esse senso aí. A gente não tem o senso da maturidade total. Porque a gente ainda tá formando o nosso cérebro. A gente ainda tá formando o nosso córtex pré-frontal, né? Então tudo isso pesa muito na forma como a gente vai sentir. E quando eu paro pra pensar em algumas coisas da minha vida quando eu era adolescente, eu vejo muito isso de... Eu sentia pra caramba, velho. Eu sentia muito, muito. E hoje em dia me assusta um pouco não sentir tanto. Mesmo que seja só por amizades. Só Aspas. por amizades. Não existe uma hierarquia aqui, né? Mas é forma de falar. Eu vejo que era muito mais forte quando eu era adolescente. Não que eu não me importe com as pessoas hoje em dia. Não que eu não sinta grandes sentimentos pelas minhas amizades hoje em dia. Só que é muito diferente. Sabe? E no romance também vai acontecer.
E eu sinto que algumas pessoas, quanto mais velhas ficam, mais elas esquecem de como elas eram quando eram mais novas, quando elas eram adolescentes, quando elas estão jovem adultas. E elas estão sentindo, elas não, por não sentirem mais as coisas como sentiam antes, elas se põem nesse lugar de uma superioridade maior de falar, ai, fulana, mas assim, isso que você está sentindo, ai, você, daqui a pouco acaba. Sendo que daqui a pouco pode não acabar. Daqui a pouco pode não passar. Não é que as coisas ruins que a gente está passando no momento, que a gente está sentindo no momento, elas não serão passageiras, sabe? A questão é que cada pessoa lida de uma forma diferente, cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, vai levar tempos diferentes para passar na vida de cada pessoa e as pessoas vão precisar passar por processos diferentes de cura para estar bem. Tem gente que a forma de se curar, né, de conseguir lidar melhor com tudo, vai ser saindo com outras pessoas, conhecendo outras pessoas, beijando outras bocas. E tô falando mais no sentido romântico aqui, né? Mas também poderia se encaixar no sentido de amizade também, porque a gente também sente sentimentos pelas amizades, né? E a gente tem formas diferentes de amar. E aí as pessoas podem viver essa coisa de sair se envolvendo com um monte de gente e isso fazer com que ela se cure de alguma forma. Tem gente que vai precisar ficar sozinha, mais sozinha para isso. Tem gente que vai precisar estar mais com as amizades. Tem gente que vai precisar ficar se martirizando com aquilo para conseguir se curar. Tem gente que vai precisar fazer terapia para a cabeça curar 100%. O que eu quero dizer é que as pessoas, elas têm processos diferentes de cura. Então as coisas simplesmente não vão passar. As coisas simplesmente não vão deixar de existir. Então a gente colocar que as pessoas estão vivendo situações que vão deixar de viver só como um vai deixar de viver, não facilita o processo. Isso não ajuda quem está sofrendo. Isso não acalenta um coração sofredor. Isso faz com que as pessoas se sintam idiotas, porque elas pensam, poxa, mas vai acabar, mas não acaba pra mim. Vai acabar que horas? E vai acabar quando? Vai parar de doer quando? Vou parar de sofrer quando? Vou parar de sentir quando? As pessoas têm processos diferentes de vida, gente. E eu acho muito bizarro essa coisa de pessoas mais velhas que usam seu poder de conhecimentos por serem mais velhas para querer dizer e ditar o que outras pessoas vão fazer e dizer. Sem falar que tem certas coisas na vida que, independente do que alguém diga pra gente, a gente só vai saber exatamente como é aquilo, como se livrar daquilo, como enfrentar aquilo, quando a gente for por nós mesmos, né? Então, eu falo tudo isso pensando principalmente na perspectiva de uma pessoa que ouviu muito de adultos coisas muito ruins, assim, do tipo, como se fossem pequenas regras. Não pequenas regras. Tipo, não, vai acontecer isso e isso. Ah, você não sei o quê. E, tipo, umas coisas que eu fico, pô, mas você nunca teve a minha idade? Ou como se fosse exagero essas coisas que eu tô sentindo, coisas que eu tô passando. Você nunca teve a minha idade? Hoje eu tenho 31 anos. Quando eu tinha 21, eu sofri pra caramba quando o relacionamento que eu tive terminou. Sofri muito, muito. Eu tinha 21, né, meu Deus? Tinha 21, ia fazer 22. Eu sofri muito. Mas eu não paro pra falar que, nossa, como eu fui uma grande imbecil por ter sofrido. Não, eu tinha 21 anos. Tudo que eu sentia naquele momento era totalmente válido e possível, e palpável, e maior, e mais amplificado. É normal que eu sentisse muito naquele momento. É normal que doesse muito naquele momento. É normal que a minha dor parecesse ser muito maior
do que eu visualizaria ela hoje. Mas hoje, passaram-se 10 anos. Foi 10 anos aprendendo mais sobre mim, aprendendo mais a lidar com as coisas, aprendendo a compreender melhor as coisas. Então, hoje, pode ser que hoje, se eu passasse por um término daquela mesma forma, eu lidasse de uma forma totalmente diferente. Eu ia lidar de outra maneira. Talvez não 100%, afinal, eu não sei como é estar apaixonada hoje. Eu acho que eu não sentiria da mesma forma que eu senti quando eu tinha 21 anos. Mas eu consigo visualizar bem que hoje eu lidaria de outra forma. Eu ia sentir diferente. Eu sei que eu não ia insistir tanto, por exemplo. E aí, quando eu começo a tentar me julgar, pensando em, poxa, Alice, mas você insistiu demais. Por que você insistiu tanto, velho? Não precisava, não. A pessoa queria ir embora, deixasse embora. Só que a minha consciência da época me dizia, insista. Você precisa insistir. É o certo a fazer. É o ideal a fazer. Você precisa tentar. Hoje em dia, 10 anos depois, eu entendi que eu não tenho que forçar ninguém a ficar. Se a pessoa quiser ir embora, ela vai embora, acabou. Mas isso sou eu hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje em relação à minha própria vida. Se uma outra pessoa tá passando por uma situação de determinada forma e ela pede o meu conselho, eu vou pedir para ela mesma analisar tudo o que está acontecendo. Ou eu vou dizer para ela, baseada no que ela me traz, o que eu consigo visualizar daquilo, mas nunca taxando uma certeza do que é e do que não é, porque eu não tô no coração de ninguém. Eu sei, e hoje em dia sei mais ou menos, como eu sinto. Tipo assim, não é que eu não sei como é que eu sinto, mas nesse sentido, assim, mais de relacionamentos amorosos ou coisas do tipo, a gente tem uns 7 anos que eu namorei pela última vez. 7, 8 anos. Então eu não sei mais como é que eu lido com isso, assim, em relação a como eu sinto essa paixão no meu coração. Eu não sei mais. Eu tenho namoros na minha cabeça, mas só na minha cabeça. Na vida real eu não tenho nada disso. Então eu não faço ideia de como seria pra mim sentir um sentimento desse hoje em dia. Mas eu tenho uma consciência maior em equilíbrio sobre o que eu tô sentindo e o meu senso de responsabilidade e maturidade comigo e com a outra pessoa. Então funciona diferente pra mim. Mas se eu sofresse hoje em dia por alguém, tipo, terminou o relacionamento, eu tô sofrendo, eu sei que esse sentimento ruim, ele vai se infindar, né? Ou não também, mas, tipo, em maioria dos casos ele vai findar. Mas eu não sei exatamente de que forma que isso vai acontecer. E eu acho muita presunção e escrotidão querer dizer para as pessoas que, ai, vai passar. Só que assim, as coisas funcionam diferente para as pessoas. Não existe só um vai passar e acabou. Vai passar não acalenta um coração sofrido. Vai passar não acalenta um sentimento que tá ali doendo. O que eu sempre gosto de falar para as pessoas, junto do vai passar, porque eu acho que tudo, não é que as pessoas não podem falar para outra que vai passar o que ela tá sentindo, sabe? Tipo assim, seu sofrimento vai acabar, vai passar essa dor que você tá sentindo, vai passar esse sofrimento que você tá sentindo. Não é que a pessoa não pode falar isso. Né? Inclusive, falei agora há pouco pra uma pessoa sobre isso. Eu falei, vai passar. Só que agora é difícil pensar nisso, porque está recente. Esse sentimento, ele vai deixar de ser tão forte dentro de você com o passar do tempo, com coisas que você for fazendo que te ajudem a te curar. Porque, gente, só falar que vai passar pode ser uma das piores coisas que a gente fala pra alguém. Vai passar parece muito como é que diz? Uma passada de mão na cabeça pra dizer assim, eu tô tentando te dizer alguma coisa aí, mas nem eu mesmo acredito nisso. Sabe? Não é que as coisas não chegaram ao fim na nossa vida.
Mas eu acho que tudo pode ser dito com mais cuidado, com mais carinho, com mais responsabilidade. Eu acho que a gente pode sim dizer para as pessoas que os sofrimentos que elas têm no coração vão aliviar. Eu acho que seria até melhor um vão aliviar do que vai passar. Porque quando você vai falar, tipo, com alguém, né, se você não vai falar todo o contexto que eu trago aqui, diz que vai aliviar. Com o tempo vai aliviando. E certas coisas da vida, gente, elas não passam, tá? Elas se transformam. Eu acho muito importante dizer isso. Porque todas as pessoas que passam na nossa vida, pelo menos a maioria delas, elas têm um nível de importância, né? De alguma forma. Se forem pessoas que a gente teve sentimentos amorosos muito grandes ou afetos muito grandes, é bem difícil que esses sentimentos simplesmente cessem. Então, os sentimentos, na verdade, eles vão se transformar. Eles vão se transformar em uma outra coisa. Eles vão se transformar. Pode se transformar num carinho. Num carinho que você vai deixar aquela pessoa ali no cantinho do seu coração. E de vez em quando você vai lembrar dela. Porque, às vezes, gente, quanto mais a gente pensa em não pensar naquilo, mais a gente vai pensar naquilo. Porque não pensar também é pensar. Se forçar a não pensar também é pensar. Não pensar é quando a gente esquece. Não pensar é quando nunca mais foi relevante. Não pensar é quando acontecer, e aí seria o não pensar pensando ao mesmo tempo que é a plenitude. Eu acho a plenitude. Que é quando você chega num momento em que você está fazendo uma coisa assim, totalmente aleatória, ou vê alguma coisa assim legal. O momento que você está vivendo, sabe? Vê um pote de creme. E aí você. E vem a pessoa na sua cabeça. Porque a pessoa gostava de usar aquele creme. E você não lembrava disso antes. Mas o pensamento veio. E quando esse pensamento vem, você fica muito assim. Tal pessoa gostava desse creme, né? Será que ainda usa? Legal. Porque você é pega de surpresa pela lembrança. Você não estava pensando constantemente como um dia você pensou e você foi surpreendido pela lembrança. Pela lembrança de algo que você nem pensava mais. Só que não tem como você não pensar nunca mais na sua vida, porque foi alguém que fez parte da sua vida. E se fez parte da sua vida, vai estar ali no cantinho do seu coração, bem no cantinho. Bem no cantinho. E de vez em quando pode dar uma surpresa na mente. E você pensar nessa pessoa dessa forma. Só que você não pensa mais da mesma maneira que era antes. Você vai só ter um pensamento pontual. E vai passar de novo esse pensamento. E aí acabou. Por quê? Porque a dor se transformou e foi deixando, né? Ela foi aliviando. Gente, as dores, elas não passam, elas aliviam. Elas aliviam, 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 até que chega um momento em que elas param de doer da mesma forma, mas elas viram aquela pintinha na sua alma, porque alguém importante, ou que foi importante na sua vida, deixou ela ali. Eu acho que a gente tem que passar a ter mais cuidado com o que a gente fala para as outras pessoas em relação ao que elas sentem, porque na verdade a gente está fazendo comentários baseado na nossa própria percepção, no nosso próprio umbigo, e tem coisas que a gente tem que falar puxando muito além, sabe? A gente tem que olhar para além da gente para dar algumas opiniões, falar algumas coisas. E se a gente for chegar a falar em relação a como a gente se sentia, eu acho importante a gente dizer, tipo, eu passei por tal coisa. E eu não tô falando isso pra você achar que eu tô tentando sobrepor meu sentimento ao seu. É só pra te explicar que eu te entendo em relação a isso, porque eu passei por isso e isso e isso, então eu consigo fazer um leve comparativo. Afinal, é normal, né, gente? A gente vai falar sobre coisas das pessoas baseado na bagagem que a gente tem. E é isso. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente pensar em ter empatia pelas pessoas. E não simplesmente querer jogar as regras da nossa vida sobre elas.
Eu acho que esse é o mais importante de tudo. Ai, nossa, falei bastante, hein? Agora eu quero ir pro quadro onde eu me meto na vida de vocês. Com licença para opinar. Lembrando que se você quer que eu me meta na sua vida, você pode mandar a sua mensagem através do formulário que está disponível aqui na descrição. É de graça participar desse quadro, tá? Não se preocupa. Tem uma prioridade para quem mandar pelo Apoia-se, mas ainda assim, a maioria que eu já trouxe aqui é de fora do Apoia-se. O legal do formulário é porque com ele você não precisa se identificar, não precisa falar seu nome, eu não vou ver o seu e-mail, tá bom? Então, assim, é só preencher, bota os dados lá que sejam importantes ou relevantes para a história, tipo, sua idade, por exemplo, se for relevante pra história que você for trazer. Se não for relevante, também nem precisa trazer. Mas aí você bota idade, sexualidade, se for o caso, identidade de gênero, enfim, tá bom? E eu quero dizer que por mais um episódio recebemos uma devolutiva. Gente, adorei que eu tô recebendo devolutivas. Inclusive, importante dizer, se por acaso, né, eu te ajudei de alguma forma, ou se eu não ajudei, mas você quer me contar a atualização do caso, me manda devolutiva, gente, eu vou adorar saber o que foi acontecendo na vida de vocês. Manda aí devolutiva de tudo que rolou. Tipo assim, você me ajudou, então eu fiz isso e isso. Ou você não ajudou, mas eu fiz isso e isso. Sabe? Manda pra mim, eu quero saber. Tá bom? Vamos lá, devolutiva. Oi, amiga. Eu sou a pessoa que te contou do caso de querer ser salva-vidas de uma pessoa incrível que não usa desse potencial. Lembro. Vocês lembram? Qual foi o episódio que aconteceu isso? Não sei. Eu acho que 2 ou 3. A gente tá no 11. Tem um tempinho aí. Mas lembro sim. E eu falei sobre. Meu conselho foi justamente da gente não ser salvo a vida das pessoas que não querem ser salvas. Né? Vocês lembram? Vim te atualizar sobre. Eu acabei abrindo mão de tentar ajudar, pois já nem fazia mais sentido. E para completar, nos afastamos. Ocorreu um episódio de desrespeito comigo que me fez perceber qual era a escolha da pessoa e eu me afastei. Nossa, sinto muito. Apesar da saudade da rotina, nada que sessões de terapia não amenize. Verdade. Um beijo e obrigada pelo conselho. Ai, assim, sinto muito pela situação de vocês terem se afastado, né, dessa forma, de você ter sido sofrido um desrespeito, né, por parte dessa pessoa, que eu imagino que deve ser muito especial para você, ao ponto que você queria ajudar a salvá-la, né, e ajudar a salvá-la de alguma forma, ampliar o potencial dela, mas é aquela coisa, às vezes as pessoas não querem que a gente faça isso por elas. E a gente tem que também aprender a respeitar quando outra pessoa não quer. Que bom que apesar de tudo isso, você tem acompanhamento terapêutico, isso é muito bom, para fazer com que você, né, cuide dessa cabecinha, que é muito importante, nada que sessões de terapia não ajudem. E, nossa, gente, quebrar rotina é tão ruim, né? Caraca, quebrar rotina é péssimo. Porque quando eu penso nessa questão mesmo de romance, né, às vezes a gente tem alguma coisa mais intensa, assim, de tipo, acorda, dá bom dia, né? E aí se fala, e aí pode, tipo, vai trocando algumas coisas durante o dia, pode se ver aos finais de semana, depender de como seja a dinâmica de relacionamento. E perder essa rotina que se tinha com a pessoa é realmente doloroso, é realmente complicado, né? Mas as coisas vão se ajeitando. E é importante dizer que, com o tempo, toda essa situação vai aliviando. Vai aliviando essa situação, vai aliviando essa tensão, a rotina vai ser restabelecida de uma outra forma, você vai achar novas coisas aí que vão. Eu não digo preencher esse espaço, que eu acho que nada preenche de substituir, mas seria novas coisas da sua vida vão acontecer e vão aparecer. Novas oportunidades de outras coisas chegarão, sabe? Ou já até chegaram. E isso vai fazer com que a sua vida continue. Porque o que a gente tem que ter sempre em mente é isso, gente. Nossa vida, a não ser que aconteça algum desastre que a gente se perca no meio do caminho e aí, né, enfim. Nossa vida vai continuar. E é por isso que a gente tem que ter consciência do apesar das dores e apesar de tudo, as coisas vão aliviando.
A gente tem que fazer coisas para ajudar com que as coisas aliviem. A gente tem que vivenciar coisas que ajudem tudo a se aliviar. Porque a vida vai continuar. E se a vida vai continuar, a gente tem que continuar fazendo nossas coisas. E para continuar fazendo nossas coisas, a gente tem que achar formas de fazer com que as coisas aliviem, com que esses sentimentos ruins aliviem, para que eles virem no final aquela pinta no fundo da nossa alma, que traga uma lembrança do tipo Jequiti, sabe? Aquela coisa do Jequiti. E aí suma. E fique só assim. Porque é isso, às vezes, a vida, esses momentos da vida, às vezes as dores serão Jequiti. A gente tem que viver as nossas vidas e fazer coisas que aliviem as dores para que elas se tornem Jequiti. Para que elas só pisquem. Porque é isso, sumir, passar, não vai, gente. Mas vai aliviar ao ponto de ser apenas uma lembrança pontual que vai sumir e desaparecer no mesmo instante. Igual uma propaganda da Jequiti. E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, não esqueça de o avaliar positivamente na plataforma por onde o estiver escutando. Deixe também um comentário em relação ao que você pensa sobre isso, de dores que temos, de sentimentos por pessoas. O que você acha? Você acha que tudo some de uma vez? Você acha que nada some? Você acha que demora? Como é que funciona pra você tudo isso? E por mais uma vez, muito obrigada por me receber na sua casa e até a próxima.